Bem-vindo de volta ao canal Zoom TV. Hoje eu vou resumir para vocês um filme de terror e thriller intitulado Amores Canibais. Espero que gostem. No início deste filme, descobrimos que não existe o direito de os criminosos viverem nesta sociedade. Então o governo fez uma prisão para os criminosos. A prisão ficava em uma área deserta. As pessoas que cometeram crimes receberam um nome de lote ruim. Eles também receberam um número específico para sua identificação. Havia dois grupos naquela área. Um deles era o grupo de humanos normais, e o outro era o grupo de canibais. Então vimos que dois policiais trouxeram uma menina para esta prisão, e descobrimos que havia quase mais de 5.000 pessoas naquela prisão. Havia paredes de rede de aço para que eles não pudessem fugir dali. O nome dessa garota era Ali. Ela foi em frente e encontrou uma placa de sinalização. O conselho diz que além dessa cerca não está mais o território da América, o que significa que se alguma coisa acontecer a alguém, o governo americano não será responsável por isso. Alien tinha um papel com ela. Algo foi escrito naquele papel, e dizia encontre o sonho, encontre o conforto. Na verdade, conforto era um lugar onde viviam os lotes ruins. Depois de caminhar um pouco, Alien encontrou um carro quebrado. A garota entrou naquele carro para descansar um pouco, mas ela não sabia que alguém estava vindo em sua direção. Quando ela viu que alguém estava vindo em sua direção, já era tarde demais. Eles eram canibais e a pegaram. Na verdade, duas mulheres a sequestraram e a trouxeram até aqui. Então, uma das senhoras veio até Alien com uma serra na mão, e ela começou a cortar o braço dela. Ela também cortou uma perna dela, para preparar o almoço para eles, porque elas eram do grupo de canibais. Como não conseguiam encontrar nada para comer no deserto, eles se tornaram canibais. Por outro lado, o outro grupo de pessoas vive na zona de conforto, e quem vem para o deserto, os canibais os pegam e transformam em comida. Esses canibais sempre se mantiveram saudáveis e em forma, eles cuidam bem de sua saúde. Eles pegaram tantas pessoas e as fizeram prisioneiras, para que pudessem comê-las. Quando os canibais sentiram fome, eles foram até os prisioneiros e cortaram todas as partes do corpo deles e comeram, deixando vivos, para comer mais tarde. E agora Alien havia se tornado uma de suas vítimas. Ela percebeu que estava prestes a ser o alimento desses canibais. Se ela quiser continuar viva, terá que fugir daqui. Mas vai ser muito difícil fugir, pois seu braço e uma perna foram cortadas, e ela foi amarrada com uma corrente de metal. Mas Alien teve uma ideia. Ela fez cocô, e passou pelo seu corpo todo. No dia seguinte, uma senhora canibal veio verificar Alien, e viu que Alien estava coberto de merda. Depois de ver isso, ela desamarrou e arrastou Alien com ela para limpá-la. Então ela foi buscar água e Alien teve uma chance. Quando a senhora estava prestes a limpá-la, Alien a atingiu com uma barra de ferro e ela caiu no chão. E então ela continuou batendo nela. E como resultado, a senhora canibal morreu. Depois disso, Alien fugiu de lá rastejando. Depois de algum tempo, ela encontrou um skate. Ela usou aquele skate para fugir dali. Como o deserto era tão grande, Alien ficou muito cansada. Depois de rastejar um pouco, ela estava com muita sede e fome. E como resultado, ela desmaiou. Havia um homem que morava sozinho, o que significa que ele não era da zona de conforto nem dos canibais. Ele estava tão velho, que por isso ele não se tornou o alimento dos canibais. Este homem colocou Alien em sua carruagem e a levou para longe dos canibais, e a levou para a zona de conforto. O homem a largou em frente ao portão da zona de conforto e foi embora. Então a história foi adiante. 5 meses agora, Alien tinha sua própria casa e uma perna artificial. O estilo de vida das pessoas da zona de conforto era muito diferente. Eles tinham muitas instalações, como lojas, instalações médicas e muito mais. Na próxima cena, vemos uma senhora canibal. O chefe desta família era um homem chamado de Miami Man. Ele mora com sua esposa e filha. Miami Man era um bom pintor. Ele estava fazendo um desenho de sua filha. Miami Man
foi até a garota que ele fez prisioneira e a matou. Ele cortou o corpo daquela garota em pedaços para fazer o jantar. Em seguida, a família jantou. No dia seguinte, vimos que Alien estava muito chateada, já que ela não tinha mais mão e perna. Ela estava muito triste com isso. Ela estava pensando como era seu corpo, quando estava completo. E ela estava com tanta raiva dos canibais, por causa do que eles fizeram com ela. Ela colocou uma arma em sua perna protética e começou a caminhar em direção ao grupo canibal. Havia outra maneira de sair da zona de conforto. Ela usou essa estrada para ir para os canibais. A esposa de Miami Man estava pensando em procurar coisas para sua casa, e por isso ela saiu com sua filha. Eles estavam procurando coisas importantes no pátio do lixo, mas Alien os viu e se aproximou. Quando Alien descobriu que eles eram canibais, ela decidiu matá-los. A esposa de Miami pediu-lhe que os deixasse ir porque eles não lhe fizeram nenhum mal. Mas Alien não a ouviu e lhe disse: "Eu implorei de canibais como você, para poupar minha vida. Mas mesmo assim eles não me demonstraram nenhuma misericórdia. Em vez disso, eles cortaram um de meus braços." Então Alien atirou na cabeça dela e ela morreu. Quando ela morreu, sua filha não entendeu nada do que aconteceu com sua mãe, e ela não disse nada. Alien sentiu pena daquela criança, e decidiu não matar aquela garota. Ela levou aquela garota para a área de conforto com ela. O velho os viu enquanto eles estavam indo para a área de conforto. A menina gostava de um coelho da área de conforto, e é por isso que Alien comprou aquele coelho para ela. Mais tarde, Alien levou a garota para sua casa. Estava prestes a escurecer, mas a filha de Miami ainda não voltou para casa, então ele estava preocupado com eles. Então ele saiu para procurá-los. Ele foi para o pátio do lixo, e viu que os corvos estavam comendo o cadáver de sua esposa, e que sua filha não estava lá. Ele não sabia nada sobre ela. Então, de repente, Miami viu aquele velho e ele estava procurando algo no lixo. Miami mostrou-lhe o desenho de sua filha, e perguntou-lhe se ele tinha visto em algum lugar do deserto. Então o velho disse: "Está bem, vou lhe dizer onde ela está, mas eu tenho uma condição. Você tem que fazer um desenho de mim mesmo." Como Miami não tinha outras opções, ele então fez o desenho daquele velho. Então o velho escreveu algo sobre o desenho de sua filha. Ele escreveu: "Encontre conforto no desenho", e apontou seu dedo para a área de conforto. À noite, Alien levou aquela garota para um clube com ela. O homem mais rico da área de conforto estava lá. Seu nome era Drion. Todos o consideravam como seu herói, porque ele era o único fornecedor de drogas em toda a área de conforto. Surpreendentemente, essas drogas eram como drogas mágicas. Quem tivesse aquelas drogas perderia a cabeça em outro mundo, se sentiria como se estivesse sonhando. E é por isso que seu nome era Sonho. Drion era o prefeito de conforto. Naquela festa, Drion fornecia drogas a todos. E Alien tomou daquela droga. Enquanto isso, a filha de Miami deixou cair o coelho e foi buscá-lo. A garota foi longe de Alien, e foi até Drion. Depois Drion a levou com ele. Alien estava procurando a garota, mas ela estava tão louca com a droga, que sentiu como se estivesse sonhando. E o ambiente ao seu redor parecia tão bonito. Alien saiu da área de conforto enquanto procurava a garota. Alien estava fora de si por causa do efeito da droga. Ela nem percebeu que Miami estava ao seu lado. Na manhã seguinte, quando Alien acordou, ela viu que estava tão longe do conforto e que Miami estava ao lado dela, e ele tinha sua perna protética na mão, e Alien não podia andar sem ela. Miami mostrou-lhe o desenho de sua filha e perguntou-lhe se ela tinha visto. Mas Alien mentiu para ele e disse que não. Nenhum dos canibais tinha permissão para entrar na área de conforto. Se algum dos canibais se aproximasse da área de conforto, eles atiravam neles, e foi por isso que Miami fez um acordo com Alien. Ele lhe disse que só a deixaria se ela encontrar sua filha na zona de conforto. Ele também avisou: se ela não o fizer, ele a encontrará e a matará. Alien aceitou o acordo. Então, eles começaram a caminhar em direção à zona de conforto.
Na cena seguinte, vimos que eles encontraram um homem canibal. Depois ele fez um acordo com Miami que lhe dará algum combustível. Mas, em troca, ele terá que cortar a perna de Alien, e então ele dá-lhe o combustível. O homem canibal também ameaçou Miami, de que o mataria se ele não aceitar, e depois sequestraria a garota. E foi por isso que Miami concordou com ele, e ele deu Alien a ele em troca de combustível. O homem começou a andar com Alien, mas depois Miami jogou uma faca na sua direção, e a faca acertou o homem e ele morreu ali mesmo. Miami pegou todas as suas coisas e cortou um braço daquele homem para comer. Depois disso, ambos começaram a andar para seu destino, que era a área de conforto. Mas no meio da estrada, eles foram atingidos por uma tempestade de areia, e ficaram cobertos de areia por todo lado. Então eles permaneceram lá por algum tempo, em uma tenda. Estava escuro depois que a tempestade terminou, por isso Miami pegou o braço que tinha tirado daquele homem, para fazer o jantar. Alien perguntou a ele, como ele veio parar na prisão. Então ele lhe disse que quando tinha 16 anos, ele veio para a América de barco. Como ele não era uma pessoa autorizada para estar na América, ele foi enviado aqui para esta prisão. Ambos haviam vivido um grande sofrimento, e por isso se tornaram próximos um do outro. Quando então alguém atirou nele e ele ficou ferido. Um estranho chegou lá e disse a Alien para ir com ele. Então Alien pensou se ela deveria ficar com Miami ou se deveria partir com o estranho. Mas finalmente ela decidiu ir com o estranho. Aquele homem era da área de conforto, e por isso ela foi para a área de conforto com aquele homem. Mas ela não estava se sentindo tão bem. Depois de voltar à área de conforto, ela não estava feliz lá. Ela estava se lembrando da época em que Miami cuidou dela, e salvou sua vida. Ela sentia falta do tempo que eles passavam juntos, porque começou a se apaixonar por ele. Então ela decidiu voltar para Miami, e ficar com ele. Alien voltou para aquele lugar, mas não conseguiu encontrar Miami lá, mas encontrou o caderno de desenhos dele. Ela pegou o caderno de rascunho e voltou para a área de conforto. Na cena seguinte, vimos que o velho estava sentado sozinho no deserto. Então ele notou que havia muitos corvos ao longe, e percebeu que algo estava lá. Então ele foi para lá. Ele viu que Miami estava lá e ele estava inconsciente. Ele o ajudou e o alimentou com sopa feita de um corvo, para que ele pudesse ganhar alguma energia. Por outro lado, Alien estava olhando o caderno de desenhos de Miami. Havia tantos tipos diferentes de desenhos. Um dos desenhos era o de sua filha. Alien decidiu encontrar a garota a qualquer custo. Ela pegou um desenho da garota e perguntou a todos da área de conforto se a viu, mas ninguém sabia nada sobre aquela garota. Alien estava tão cansada, então ela se sentou. Então ela viu que alguma mulher saiu da casa da Drion, e uma dessas mulheres tinha a filha de Miami com ela. Descobrimos que o Drion adotou a filha de Miami, já que não tinha filhos. Finalmente, Alien descobriu onde a garota estava, mas pensou que nunca poderia trazê-la de volta, já que Adrian era tão poderoso, e ele tinha toda a autoridade e nunca deixaria que isso acontecesse. Mas então ela encontrou uma ideia e foi ao Adrian no palácio. Muitas mulheres estavam fabricando drogas dentro do palácio. Adrian chegou lá e lhes disse que hoje tem tanto sucesso por causa dessas drogas. Alien disse-lhe que queria trabalhar lá, e Adrian lhe deu o emprego. Depois, uma mulher a levou para um quarto. Alien foi para o banheiro e tirou a arma de sua perna protética. Ela apontou a arma na direção da mulher e foi até Adrian. Ela disse a Adrian que se ele soltasse a garota, ela pouparia a vida daquela mulher. Como aquela mulher era esposa do Adrian, ele teve que escutá-la. Alien, a mulher e a menina saíram de lá em um carrinho de golfe. Após deixar a área de conforto, Alien deixou a mulher ir embora. E então Alien e a garota começaram a dirigir em direção ao deserto. Elas encontraram Miami na estrada. Ele ficou muito melhor por causa daquele velho, que ajudou ele. Alien disse à menina para ir com seu pai, e ela pediu a Miami que a levasse também com ele. Mas Miami lhe disse que isso é impossível. Miami a disse
que se ela viver com os canibais, um dia eles comerão ela viva, e ela se tornará o alimento dos canibais. É por isso que seria melhor para ela voltar ao seu grupo, na área de conforto. Mas Arryn disse que não, e que nunca mais voltará. Ela lhe disse que não importa se ele é um canibal, que ela só quer ficar ao lado dele, porque está apaixonada por ele. A filha de Miami lhe disse que está com fome, e que quer comer macarrão em vez de carne. Como eles não tinham macarrão no deserto, Miami matou seu coelho, e lhe deu para comer. Então eles começaram a viver suas vidas de forma feliz.